Olá, nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre a representação matricial que as transformações lineares têm. Então a gente vai começar com o seguinte: eu vou pegar uma transformação de V em W, tá certo? Dois espaços de dimensão finita. Então eu vou começar supondo que a dimensão de V é N e a dimensão de W é M de Maria, tá certo? E aí, consequentemente, alfa, né, é um conjunto aqui de N vetores, vai ser uma base de V. Eu vou pegar um beta aqui com M vetores, base de W, beleza? Então, dado aqui um vetor qualquer em V, um Vzinho em V, a gente tem então que esse vetor Vzinho ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da sua base aqui. Então, é K1V1 mais K2V2, etc., até o KNVN, beleza? E eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a transformação linear neste vetor. Então, como a transformação é linear, então, neste vetor escrito como essa combinação linear, a transformação ela vai ficar escrita assim, ó, K1T de V1 mais K2T de V2 mais etc. KNT de Vn. O interessante é o seguinte, cada um, né, desses T's que aparecem aqui, ó, tanto este, quanto este, quanto este, essas imagens, todos eles são elementos de W. Se cada um deles é um elemento de W, então cada um deles em particular pode ser escrito como uma combinação linear, né, dos vetores que estão em beta, tá certo? Então, eu vou observar o seguinte, neste caso, então, o que a gente tem? Neste caso, cada um desses T de VI aí pode ser escrito como uma combinação linear dos Ws. E eu vou escrevê-las dessa forma aqui. Ó. Vou escrever A1I, W1, mais A2I, W2, etc., até AMI, WM de Maria. Ok? E vou pegar, então, se cada um T de VI é uma combinação linear desse jeito, eu vou substituir aqui em cada uma das entradas e vou ver o que acontece. Então, neste caso, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, então, que o T de V, tá certo? Ele vai ser, então, K1 vezes a combinação linear correspondente ao T de V1. Então, neste caso, ela vai ser A11, W1, etc., até AM1, WM, mais o segundo, mais o terceiro, etc., até o último, tá? Que é o KN, que vai ser, então, A1N, W1, etc., até o AMN de nada, WM de Maria, beleza? Então, cada um desses vetores pode ser escrito como uma combinação linear de vetores de W dessa forma, e quando eu substituo o T de V1 aqui, ele fica assim, o T de Vn aqui, ele fica desse jeito aqui, beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou separar, ó, eu tenho W1, eu tenho de W1 até Wm em cada um desses parênteses que vão aparecer. Eu tenho esse aqui para o T de V1, eu tenho o T de V2 que está escondido aqui, eu tenho o T de V3 que está escondido aqui, e eu tenho aqui o T de V, N de nada, está aberto aqui. Mas cada um deles é uma combinação linear que vai do W1 até o WM, então eu vou isolar o W1, o W2, o W3 para cada uma das parcelas que a gente tem. Então, nesse caso, a gente vai ficar assim, ó, reescrevendo. Então, o coeficiente que vai ficar no W1 vai ser esse aqui, ó, K1, A11, mais, aí vai ser o K2, A12, etc., até o último, que é o KN A1N, tudo isso vezes o W1, mais vou ter o correspondente do W2. Eu vou pular ele e vou escrever já o final. Mais a última parcela, vou chegar um pouquinho para cá, mas a última parcela que vai ficar assim. K1, AM1, né? Essa última parcela é referente ao WM, no caso, mais etc. Até o final ali, que vai ser o KN, AMN,
tudo isso vezes o Wm de Maria. Então o que eu estou fazendo é, eu tenho W1, eu estou pegando os coeficientes que multiplicam W1 em todas as parcelas, eu tenho W2, vou isolar os coeficientes que multiplicam W2, o W3 e assim por diante, até o Wm, e vou obter isso aqui, tá certo? Então, neste caso, em particular, o que eu posso concluir? Vou concluir o seguinte, olha, eu estou escrevendo o vetor t de v em função da base que está em beta. Então, o vetor dos coeficientes, né? Então, o vetor de coordenadas, o vetor dos coeficientes aqui, ó, na base beta, são exatamente essas entradas que aparecem aqui, tá certo? Então, se eu escrever em notação aqui matricial, então vai ser o primeiro, que vai ser o K1, A11, etc., até o KN, A1N, aí eu vou ter a segunda linha, que é referente ao vetor W2, vou ter a terceira linha, etc., vou ter a última linha, que é a linha K1, AN1, mais, etc., mais KN, AMN de nada, ok? Então, este aqui é o vetor de coordenadas, né? É só o vetor de coordenadas da transformação linear na base beta, do vetor V, ok? E isso aqui eu posso escrever como sendo um produto entre um vetor e uma matriz, que neste caso vai ser a matriz A11, A12, etc., A1N de nada, aqui A21, A22, etc., A2N, até a última linha, que é AM1, AM2, etc., AMN, tudo isso vezes o vetor K1, etc., até o Kn, tá certo? Bem, vamos identificar aqui quem que é esse vetor aqui. Ó. Quem que é esse vetor que aparece aqui? Esse vetor, ele é, na verdade, o vetor V na base alfa. É o vetor de coordenadas do V na base alfa, beleza? E essa matriz que aparece aqui, ó, a gente vai chamar, né, da matriz da transformação da base beta na base alfa, beleza? Tranquilo? E aí uma coisa interessante que eu vou observar aqui, ó, cada uma dessas colunas aqui, ó, cada uma dessas colunas, então a primeira coluna, ela representa, pela forma como a gente escreveu, a primeira coluna, ela representa o t de V1, as coordenadas do t de V1 na base beta. Esse aqui representa as coordenadas do t de V2 na base beta. Este aqui representa as coordenadas do t de Vn na base beta. Tá? Então, essa matriz aqui, essa matriz T, né? Essa matriz aqui, ó, T de beta alfa, ela corresponde, né, ao T de V1 na base beta, o vetor de coordenadas, né? E depois o T de V2 na base beta, etc., até o T de Vn na base beta. Então, isso aqui é um comentário importante, porque isso vai servir para a gente identificar mais fácil como a gente construir, né? Dado uma transformação linear, como a gente pode construir essa matriz da transformação linear aí com relação às bases que foram dadas, tá? E a última observação que eu gostaria de fazer é o seguinte, que essa matriz, ó, T de beta alfa, ela é uma matriz com M linhas e N colunas, tá? Isso é só uma informação relevante aí, tá ok? E aí, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Um exemplo, só para a gente praticar como que a gente encontra essas matrizes para um caso específico, né, particular. Então, eu vou considerar essa transformação aqui, ó, de R2 em R3, que pega o ponto XY e leva no ponto X mais Y, 3Y, e as bases, neste caso, que foram escolhidas, são as bases 1 e menos 1, 1 e 1, e beta, que é a base do R3 aqui no caso, que é a base 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 0, 1 e 1. Tá? Então, nosso objetivo aqui nesse exemplo é encontrar a matriz da transformação com relação a essa base que foi dada aí. Então, encontrar o T de beta alfa. Beleza?
E aí a primeira coisa que eu vou perceber é o seguinte. A primeira coisa que eu vou notar é o seguinte. Vou observar que a imagem deste vetor aqui, ó, para essa transformação, que é x mais y, 3y, ele vai ser assim, ó. Ele vai ser dado por 1, 0, menos 3, tá certo? Só que este vetor 0, 1, 0, menos 3, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores que estão na base beta. Então, esse cara, na verdade, ele é a combinação A1, 1, 1, 0, 1, mais A2, 1, 1, 1, 0, mais A3, 1, 0, 1 e 1. Beleza? Assim como a transformação no ponto em 1, que é o outro vetor da base aqui, ó, ele vai dar 1, 2, 3, que também pode ser escrito como uma combinação linear dos mesmos vetores da base beta ali. Então, aqui é o A2, 1, 1, 0, 1, mais A2, 2, 1, 1, 0, mais A3, 2, que é A1, 2, né? Que está trocado, né? Que é A1, 2. A1, 2 e aqui é A3, 2, 0, 1 e 1. Beleza? Então, eu vou escrever agora este vetor, né, usando essa combinação linear, este vetor aqui usando essa combinação linear. Então, eu vou precisar, para cada um deles, escrever um sistema linear rapidamente aqui. Então, para o primeiro caso, eu vou ter o seguinte, ó, que A1, 1 mais A2, 1, que correspondem, né, às primeiras componentes aqui, as primeiras coordenadas, isso aqui é igual a 1, tá certo? Eu tenho que A2, 1 mais A3, 1, que corresponde à segunda coordenada, isso aqui é igual a 0. E eu tenho que A1, 1 mais A3, 1, que corresponde à terceira coordenada, isso aqui é menos 3, beleza? Então aqui eu posso fazer o seguinte, por exemplo, eu posso fazer a diferença entre essas duas equações de baixo aqui, ó, para obter o seguinte, para obter que o A2, 1 menos A1, 1 é igual a 3, tá ok? E aí, se eu usar a primeira equação ali, que é A1, 1 mais A2, 1, que é igual a 1, posso somar as duas aqui agora, para obter um procedimento semelhante. Se eu somar as duas agora, eu vou cortar esses dois caras aqui, né? Vou cortar esses dois caras aqui e vou achar o seguinte, que duas vezes A2, 1 é igual a 4, ou seja, A2, 1 é igual a 2. Se A2, 1 é igual a 2, então A1, 1 é igual a menos 1, tá certo? E se A1, 1 é igual a menos 1, então A3, 1 é igual a menos 2. A3, 1 é igual a menos 2. Beleza? Então fica... então só para ficar talvez mais evidente, então o vetor aqui, ó, 1, 0, menos 3, quando escrito ele na base beta, ele vai ter vetor de coordenadas menos 1, tá certo? 2 e menos 2, este cara aqui, correspondente na base beta. Beleza? Esse é o vetor de coordenadas dele. E aí, vou ter que repetir esse procedimento para um vetor 1, 2, 3, né? Então, A1, 2 mais A2, 2 igual a 1, ok? Aqui eu vou ter correspondente à segunda coordenada A2, 2 mais A3, 2 igual a 2 e correspondente à terceira coordenada A1, 2 mais A3, 2 igual a 3, tá certo? Eu vou repetir exatamente o mesmo procedimento. Vou fazer a diferença desses dois caras aqui. Vou cortar com isso esses dois aqui, não é isso? E vou obter que A2, 2 menos A1, 2 é igual a 2 menos 3, que é menos 1, beleza? E aí vou usar a primeira equação aqui agora, que é A2, 2 mais A1, 2 igual a 1. E aí, se eu somar as duas, se eu somar nesse caso as duas, eu vou obter o seguinte, eu vou obter que duas vezes A2, 2 é zero, então A2, 2 é igual a zero.
Se A22 é igual a 0, A32 é igual a 2. E A12 é igual a 1. Tá certo? Então, neste caso, o vetor de 1, 2 e 3, na base beta, ele vai ser dado por 1, 0, 2, este cara aqui na base beta. Então, portanto, como, né? Então, como aqui, ó, o t de 1 menos 1, ele é, na verdade, menos 1, 2 e menos 2 na base beta. E o t de 1, 1, ele é 1, 0, 2 na base beta, foi o que a gente encontrou. Então, a nossa matriz aqui da transformação, nessas bases que foram dadas, levam esses dois vetores aqui em forma de coluna, tá certo? Eles vão levar esses dois vetores em forma de coluna, então vai ficar aqui, ó, menos 1, 2 e menos 2, e 1, 0, 2 aqui, beleza? E a gente encerra esse primeiro exemplo aqui. Tranquilo? E aí, só para a gente acabar, vou fazer mais um exemplo aqui, que é o seguinte, a gente vai usar a mesma base, tá? Então, eu vou usar a mesma base alfa aqui, ó, que ela é 1, menos 1 e 1 e 1. A mesma base beta do R3, que é 1, 0, 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Beleza? E vou pegar a seguinte matriz da transformação, que é essa aqui, ó. Transformação que ela vai ser dada por 1, 1, 2, 0, 1, 3, tá? E aí o meu objetivo nesse exemplo é encontrar a transformação. Encontrar quem é o t de xy, qual que é a forma, tá? Do t de xy para essa transformação aqui, beleza? Então, neste caso, a gente vai usar as ferramentas que a gente desenvolveu, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, que o t de 1 menos 1, que é a imagem, né? Como foi dada a forma aqui da matriz, tá certo? Então, a gente sabe que a imagem deste vetor aqui, ó, ele corresponde a uma combinação linear desses três vetores e que essa coluna aqui são os coeficientes da combinação linear. Então, olha que coisa interessante. Então, esse aqui, ó, é uma vez o vetor 1, 0, 1, mais uma vez o vetor 1, 1, 0, mais duas vezes o vetor 0, 1 e 1. Que neste caso, em particular, vai dar 2, 3, 1 mais 2, 3 e 1 mais 2, 3. Então é 2, 3, 3, beleza? Da mesma forma, se eu fizer com outro vetor da base alfa, né, se eu calcular a imagem do outro vetor da base alfa, eu também sei o que fazer, porque foi dado essa coluna aqui, né? Essa coluna aqui corresponde exatamente os coeficientes da combinação linear desse cara aqui, ó, conforme a gente acabou de ver no exemplo, que vai ficar então 0 vezes 1, 0, 1, vai ser 0. Uma vez o vetor 1, 1, 0, mais 3 vezes o vetor 0, 1, 1, que neste caso vai ficar exatamente... a primeira componente vai ser 1, a segunda componente vai ser 1 mais 3, que é 4, e a terceira componente vai ser 3. Então vai ser o vetor aí 1, 4 e 3, beleza? Perfeito. Então, já temos essas duas informações aqui. Vou prosseguir observando o seguinte. Eu vou pegar agora, vou deixar esses dois valores que a gente encontrou guardados, e vou considerar agora o seguinte. Eu vou pegar um ponto xy no R2, certo? E se esse ponto está no R2, então esse ponto xy ele pode ser escrito como sendo combinação linear dos vetores da base. Que neste caso são os vetores 1 e menos 1 e 1 e 1, beleza? Se eu for reescrever isso aqui, eu vou precisar resolver um sistema linear, que é bem tranquilo, que eu vou ter o seguinte, que A mais B é igual a x e B menos A é igual a y. Perfeito? Então, olha que coisa boa. Se eu somar aqui essas duas equações, tá certo? Se eu somar as duas, eu posso cortar os A's, e vou achar então que 2b é igual a x mais y. Neste caso aqui vai ficar igual a x mais y, ou seja, o b é x mais y sobre 2. E aí, se o b é x mais y sobre 2, o a
ele na verdade é x menos x mais y sobre 2. Que vai dar exatamente x menos y sobre 2. Beleza? Então, este vetor aqui, ó, xy, ele é x menos y sobre 2 vezes o vetor 1 e menos 1, mais x mais y sobre 2 vezes o vetor 1 e 1, certo? E agora, se eu aplicar a transformação linear neste vetor aqui, ó, isso aqui vai dar exatamente o t de 1 menos 1. Não se esqueçam que isso aqui são dois escalares, tá? Mais x mais y sobre 2 vezes o vetor, vezes a transformação do vetor 1 em 1, a imagem do vetor 1 em 1, tá certo? Só que a gente sabe esses valores aqui, ó. Se eu voltar aqui em cima rapidinho, a imagem do vetor 1 em menos 1 é 2, 3, 3. A imagem do vetor 1 em 1 é 1, 4, 3. Então, isso aqui, na verdade, é x menos y sobre 2 vezes o vetor 2, 3, 3, mais x mais y sobre 2 vezes o vetor 1, 4, 3. Tá? E agora, somando as coordenadas, aí, fazendo todas as contas que a gente precisa, o que a gente vai obter vai ser o seguinte, isso aqui vai ficar ó, x menos y mais x mais y sobre 2, 3 sobre 2, x menos y, mais duas vezes x mais y. Tá? Então, estou fazendo a conta componente a componente aqui, então vai ficar 3 sobre 2, x menos y, mais 3 sobre 2, x mais y, certo? E aí, neste caso, fazendo a continha aqui, a gente vai obter o seguinte, ó, a gente vai obter 3 sobre 2x menos y sobre 2, 7 sobre 2x mais y sobre 2, e aqui no último a gente vai obter exatamente 3x, certo? Então, a transformação, né, que tem aquela matriz, né, naquela base, nessa base que a gente usou, ela é dada por isso aqui, beleza? Essa é a transformação que leva de R2 em R3. Tranquilo, pessoal? Então, por esse vídeo é só. Muito obrigado.